Você sabe exatamente o que você quer da sua vida ou para a sua vida? Bom, se não, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma visão muito interessante sobre o que a gente quer e o que a gente acha que a gente quer. Bom, se você não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, essa pergunta é uma pergunta que ela é extremamente complexa e é claro que muitas vezes não tem uma resposta muito simples para isso, mas existe algo que é muito interessante que a gente pode agregar na nossa vida se a gente entender basicamente qual é essa relação do querer e o que de fato é simplesmente as nossas vontades e os nossos desejos. E por que eu falo isso? Tem uma frase muito interessante que diz que é muito ruim não conseguir aquilo que a gente quer, mas pior ainda é a gente conseguir e perceber que a gente não fazia ideia do que a gente queria de verdade. E bom, essa frase que tem um cunho filosófico, ela traz para a gente em reflexão que muitas vezes aquilo que nós realmente acreditamos que nós queremos são basicamente produto de uns desejos, de vontades e de sonhos que muitas vezes são sonhos baseados em ilusões, em vontades momentâneas e em coisas que necessariamente são muitas vezes supérfluas, né? Quando eu falei um vídeo sobre a relação de felicidade, né? Eu trouxe para vocês aqui nesse canal o quanto que a felicidade ela tem algo muito interessante, que é a ideia da felicidade precisar ser consequência da forma como nós interagimos com o mundo. E por que eu falo isso, né? Porque existe aquela historinha de que quando você está a pé, você deseja e sonha muito em ter uma bicicleta, por exemplo, e aí quando você conquista a bicicleta, ela perde a graça e você quer uma moto, e aí depois da moto ela perde a graça e você quer um carro, e isso vai se estendendo ao longo da nossa vida, a ponto de que nós estamos constantemente colocando a nossa felicidade, a nossa satisfação e a nossa realização em coisas futuras, né? É aquela ideia de que a gente vai sempre empurrando a felicidade para algo a ser atingido, e não de fato aquilo que a gente já atingiu, né? Quando eu falo nos meus textos, nas palestras, sobre a importância da gente reconhecer aquilo que a gente já tem para que a gente seja grato por aquilo, é justamente uma forma de trazer a felicidade para algo presente. É trazer a felicidade para um ponto em que ela sempre vai estar presente, teoricamente, a partir do momento em que a gente consegue valorizar as coisas pelas quais a gente tem que ser grato. Então, quando a gente para durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada como um todo, né? E a gente faz esse exercício de autoconhecimento, de parar, observar e analisar as coisas pelas quais eu posso agradecer, né? As coisas que eu tenho hoje, as coisas, né, pelas quais um dia eu já lutei tanto para ter, é uma forma da gente dar constantemente valor a coisas que naturalmente perderiam valor se a gente não se atentasse para isso, né? Então, quando a gente, por exemplo, conquista um grande sonho, né, não sei, comprar um carro, é muito comum que com o tempo, com o passar do tempo, aquilo vá perdendo o seu valor percebido, não o valor real, mas o valor percebido por nós, justamente porque aquilo vai entrando numa certa mesmice, numa certa rotina, num certo comodismo, né? E aí a gente não consegue mais ter a mesma satisfação que a gente teve no momento que a gente adquiriu aquele bem, por exemplo, né? E aí, a grande chave de toda essa discussão da felicidade, por exemplo, é a gente conseguir constantemente olhar para aquela conquista, no carro, por exemplo, né? E ser grato, e agradecer de fato, né? Agradecer, se você acredita, né, em um ser transcendente para o ser transcendente, mas não necessariamente, né, agradecer a si mesmo, né, a ideia de praticar uma gratidão independente de qualquer coisa, é para que aquele valor que aquela coisa tem para você, ela tenha constantemente o seu valor percebido. Gente, desculpa que eu estava checando aqui se o áudio estava coisando. Mas enfim, tá tudo certo. E aí, o grande ponto que eu queria trazer aqui para vocês, fazendo esse paralelo com a ideia da felicidade, é justamente sobre a ideia do que a gente quer. Porque quando a gente pega, por exemplo, aquela frase e a gente vê que muitas vezes quando a gente consegue aquilo que a gente tanto queria e a gente começa então a ter um sentimento de vazio, de incerteza, de ficar muitas vezes até de uma espécie de melancolia, né? Tentando entender por que então que eu não estou conseguindo estar satisfeito, por que eu não estou conseguindo então ter aquela sensação de felicidade atingida se aquilo era exatamente o que eu queria. E essa provocação filosófica traz que talvez é porque a gente não sabia exatamente o que a gente queria, né? E aí fica essa
provocação aqui pra gente, né, nesse vídeo, que é para que a gente pratique através do autoconhecimento, da reflexão e dessas provocações, por exemplo, justamente esse exercício de tentar entender principalmente quais são as reais coisas na vida que a gente precisa se atentar, dar valor e aquilo que a gente realmente precisa buscar. E muitas vezes, para muitas referências filosóficas, né, como vocês sabem, o estoicismo sempre é muito citado aqui nesse canal, mas é porque ali existem muitos ensinamentos que trazem justamente essa ideia, né, de que talvez a realização, a felicidade e você estar satisfeito com algo que você queria não está na conquista em si, né, mas está em você conseguir perceber valor nas coisas que você já tem. Porque aí sim você vai conseguir estar diante de uma situação em que você consegue perceber a felicidade, né? Ela surge como uma espécie de produto mesmo, da forma como você interage com o mundo, como você interage com as pessoas e como você percebe e interage com o seu próprio dia. Então todos os dias a gente, de alguma forma, né, deveria buscar motivos pelos quais a gente precisa ser grato e muitas vezes focar nossa atenção nisso, né? É claro que, como já trouxe em outros vídeos, isso não isenta a possibilidade de que a gente corra atrás de outras coisas, justamente porque os sonhos muitas vezes eles são combustível para que a gente continue buscando, vivendo e dê um pouco mais de movimento para a vida, mas a ideia é que você não fique estagnado e nem que você viva constantemente refém da busca por alguma coisa que você não tem. A ideia é você conseguir realmente ser grato pelas coisas que você já tem e sim almejar dentro de uma ansiedade assim saudável de querer novas coisas, novas experiências, porque a vida funciona assim, né? E eu acho que esse talvez seja o melhor e, enfim, mais saudável caminho que a gente pode escolher na nossa vida, né? Que é saber valorizar o que a gente já tem, mas estar constantemente buscando evolução pessoal, evolução profissional, evolução material que seja, sempre tendo a maturidade de que aquilo são metas, são objetivos, mas que muitas vezes o que a gente quer de verdade é muito mais profundo, né? É muito mais sobre a experiência de conseguir valorizar as coisas e não as coisas por si só, né? Porque as coisas por si só, elas são só coisas, né? O carro, como um carro, ele é só o carro, né? Agora, o que a gente realmente quer é conseguir sentir realizado tendo aquele carro, né? É algo mais sobre uma ideia de sensação, de sentimento e na forma como nós experienciamos as coisas do que as coisas como um todo, né? Então, de que adianta a gente conquistar as coisas se elas não revertem para nós sensações boas, né? De que adianta a gente fazer viagens muito da hora, assim, viagens que a gente sempre sonhou, se durante a viagem a gente não consegue extrair boas experiências, se a gente não consegue acumular boas memórias para ser lembradas, se a gente não consegue construir boas histórias a serem contadas para os nossos descendentes, né? Tudo isso de nada vale se a gente não conseguir perceber valor nas coisas. E talvez esse seja o grande detalhe. Mas bom, já estou me estendendo aqui. Peço mais uma vez vocês, se estiverem gostando desse conteúdo aqui, por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda bastante. Se puderem também, deixem o like, compartilhem e comentem, por favor, né? Eu adoro a interação de vocês e vira e mexe eu aprendo bastante com vários comentários de vocês, tá bom? No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.